Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E a conversa hoje é com o jornalista Glenn Greenwald. Glenn Greenwald nasceu em Nova York em 1967. É jornalista, advogado constitucionalista e escritor. Radicado no Brasil desde 2005, vive no Rio de Janeiro. É casado com o deputado federal pelo PSOL, Davi Miranda, com quem adotou João e Jonathan. É um dos fundadores do The Intercept, uma agência de notícias que desde junho de 2019 vem publicando uma série de matérias sobre os diálogos secretos da Operação Lava Jato. São vazamentos de conversas no aplicativo Telegram entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, o promotor Deltan Dallagnol e outros membros do Judiciário e instituições públicas, que revelam condução politizada e atitudes controversas, legalmente duvidosas, em todo o processo de investigação e acusação da operação. Antes de fundar o The Intercept, Glenn trabalhou por uma década na área do direito, lançou um blog e escrevia para o portal Salon e para o jornal britânico The Guardian, onde publicou o vazamento de documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos sobre espionagem, corrupção e crimes de guerra. Para fazer este programa estão conosco a jornalista Vanessa Martina Silva, editora da revista Diálogos do Sul, e também a jornalista Eleonora de Lucena, co-presidenta da Tutameia PV. Agradeço muito a presença das duas. Eu sempre lembro que a Eleonora foi minha chefe, minha chefa na Folha de São Paulo. E agradeço muito a presença do Glenn, que eu sei anda com uma agenda absolutamente lotada. Glenn, eu sei também que você é um brasileiro já, acostumado com as coisas do país. Mas, brasileiro ou não, o seu berço foi os Estados Unidos. A minha primeira pergunta é a seguinte: para um jornalista que se formou nos Estados Unidos, apesar de acostumado com as coisas do Brasil, causa um certo estarrecimento ver que, depois de tudo que a Intercept já publicou, as coisas continuam como se nada tivesse acontecendo? Olha, eu acho que é muito importante que o alvo da nossa reportagem é uma pessoa, Sérgio Moro, que ficou nas últimos 5 anos com uma imagem pública sendo construído quase sem desafio, sem dissidência, como um herói. Então, essa imagem do Sérgio Moro é muito forte no mente público, no discurso público. Estamos reportando sobre a corrupção dele há 2 meses, um pouco mais sobre 2 meses. E eu acho que as consequências são muito graves. Muito aliados dele na mídia, inclusive aqui no Estadão de São Paulo, disse depois só uma semana das revelações, que as revelações são bem graves, que ele deveria renunciar seu cargo público. Um outro aliado muito importante na mídia, a revista Veja, que ficou 5 anos aplaudindo, quase pediu desculpas para o público, para o papel que eles fizeram construindo essa imagem. Agora o Veja está nossa parceira jornalística. Se alguém tivesse dito para mim 3 meses atrás que você vai ser um parceiro jornalística com Veja denunciando Sérgio Moro, eu acreditaria que essa pessoa é quase louco. Então, eu acho que podemos ver que o tamanho e a força do Sérgio Moro é muito mais fraca. O tamanho era muito mais pequeno do que só 3 meses atrás. Ele é bem fraca na Brasília, e acho que a opinião pública sobre o trabalho da Força Tarefa de Lava Jato
transformou radicalmente só depois de 10 semanas da reportagem. Contudo, ele continua ministro da Justiça, apesar até de estar sendo fritado pelo presidente da República. A minha questão tem esse princípio. Nos Estados Unidos, ele continuaria, apesar disso tudo que você disse ser a pura expressão da verdade, mas nos Estados Unidos, depois de 2 meses de reportagens como as reportagens do Intercept, ele continuaria ministro? Impossível, É impensável. Eu vou falar alguma coisa. Eu tenho um amigo, meu grande amigo desde a infância. E ele é um advogado, mas não é um advogado muito famoso nos Estados Unidos. Ele trabalha em casos pequenos na cidade, não pequeno, mas não grande. E ele me ligou depois da primeira semana. Ele me disse, se qualquer juiz fizesse o que Sergio Moro fez, mesmo no caso muito insignificativo, inclusive para uma multa para, não sei, velocidade na carro, colaborando com procuradores em segredo, muito menos no caso mais influente, mais impacto, como condenado o ex-presidente da República que está liderando todas as pesquisas para a eleição presidencial, perderia seu cargo sem discutir, sem debater. Ele não conseguiu entender como isso não está acontecendo com Sergio Moro. Glyn, antes de passar para a Vanessa e para a Leonora, para que a gente saiba exatamente sobre o que estamos tratando, embora saibamos muito bem, mas para que quem nos vê saiba. Quando você entrevistou o ex-presidente Lula, você já sabia, já estava em andamento a checagem do material que vocês receberam? É um pouco difícil para falar isso, porque tem uma investigação pendente sobre alguém que está sendo acusado de ser nossa fonte, mas ainda não nada é provado. Então, eu tenho um pouco de hesitação a falar quando recebemos o material. É direito absoluto seu. Eleonora. Glenn, um dos pontos cruciais desse processo que a gente está vivendo nos últimos anos no Brasil diz respeito à interferência norte-americana, tanto na questão da Lava Jato, quanto na, enfim, a questão do pré-sal, os interesses estrangeiros no Brasil. Logo no início, nas primeiras mensagens que foram divulgadas pela Lava Jato, aparece um diálogo em que há uma menção aos Estados Unidos, ainda não muito clara. O que você pode dizer até agora sobre a ação norte-americana no golpe de 2016 e no processo político todo que se desdobrou a partir dali? É interessante porque, por um lado, a reportagem que eu fiz em 2013 e 2014 sobre a espionagem dos Estados Unidos é um assunto bem diferente do que a reportagem que estamos fazendo, mas na realidade tem uma ligação, uma conexão, que essa é a conexão, é que aqui no Brasil conseguimos revelar, denunciar que o Brasil era um das grandes, principais alvos dos Estados Unidos para a espionagem contra Petrobras, contra o presidente da República, contra a população brasileira, contra o Ministério das Minas e Energia. Então é óbvio que os Estados Unidos sempre teve um interesse muito forte nas políticas internas de todos os países nessa região, mas sobretudo o Brasil, por causa da importância, do tamanho do Brasil. E agora estamos vendo essa mesma coisa com Lava Jato, já público, que, por exemplo, a Força Tarefa da Lava Jato negociou um acordo com o Departamento da Justiça nos Estados Unidos sobre como o governo norte-americano vai receber bilhões de dólares de Petrobras e Odebrecht e outro dinheiro que, na realidade, é a propriedade do povo brasileiro sobre a parte do Lava Jato. E também essa questão do impeachment de Dilma, eu entrevistei a Dilma em 2016, a primeira entrevista, depois a Câmara votou para fazer impeachment contra ela. E eu perguntei a ela, você acha que é o governo dos Estados Unidos que está causando isso? E ela disse, eu não acho que eles estão causando,
mas obviamente nada tão importante desse país pode acontecer sem a aprovação dos Estados Unidos. E conseguimos reportar, por exemplo, que líderes do PSDB no Senado, que estava liderando o processo do impeachment contra Dilma, estava viajando o tempo todo. Pode ser coincidência, mas acho que obviamente não, porque eles precisaram a aprovação do governo dos Estados Unidos. Nada importante acontece nesse país sem a aprovação do governo dos Estados Unidos. Vanessa. Glenn, você foi fundamental na revelação dos documentos filtrados pelo Snowden. E ali a gente teve o caso, por exemplo, da espionagem da Petrobras, a gente teve a revelação dessa vigilância dos cidadãos. E hoje nós temos uma realidade em que os cidadãos são vigiados por empresas, em que a Petrobras está sendo fatiada e vendida para empresas estrangeiras. Então você teme que esses documentos da Lava Jato, apesar da gravidade deles, acabem numa situação como essa, assim? Então tem muito estardalhaço na hora que é divulgado, mas depois é colocado pano quente e nada acontece? Eu acho que eu, às vezes, preciso falar isso para mim também, porque às vezes eu não tenho muita paciência. Eu quero divulgar informação e quero ver resultados fundamentais de imediatamente, mas, na realidade, quase nunca dentro do processo político funciona assim, porque essas instituições são muito fortes, são muito construídos, como eu estava falando sobre a imagem pública da Sergio Moro. Não vai destruir a imagem pública do Sergio Moro, mesmo com reportagem muito forte, com 2 meses, quando foi construído durante 5 anos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, com a reportagem do Snowden, às vezes as pessoas me perguntam: ok, você fez um escândalo grande, foi uma história muito polêmica, todo mundo estava discutindo seu jornalismo, mas na realidade quem mudou? O NSA está funcionando ainda, está espionando todo mundo, mas quem mudou é como pessoas pensam. Agora, por exemplo, milhões das pessoas estão usando ferramentas de criptografia para proteger sua privacidade que em 2013 ninguém estava usando. Isso deixa muito mais difícil para o governo norte-americano invadir a privacidade das pessoas. Também quem mudou? Governos no mundo todo agora estão construindo tecnologia para proteger a privacidade. Sim, o NSA ainda existe, mas tem muitas medidas contra isso. A mesma coisa, por exemplo, com Sergio Moro. Sim, depois de 2 meses ainda ele é o ministro da Justiça. Não foi demitido, não foi pressionado para sair, mas ele é uma figura muito mais fraca. Também, Deltan Dallagnol, ele está segurando com muito fina, muita fraqueza o cargo dele. Então, eu acho que essas mudanças são sutis. Obviamente, eu quero alguma coisa mais dramática também, mas geralmente mudanças mais importantes acontecem com o tempo e na forma sutil. E acho que estamos vendo isso com o Vaza Jato também. O papel do jornalista é fazer com que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Não é, evidentemente, dirigir países, é fiscalizar governos. E é como disse o Glenn. A sociedade informada trata de se defender diante daquilo que é a ameaça. O Glenn, a Eleonora fez referência aos Estados Unidos, que, de certa forma, sempre esteve presente nisto tudo. Mas um grande ausente que começa a aparecer é o sistema bancário brasileiro. Porque era muito curioso, todas as pessoas que têm perguntas a fazer faziam essa pergunta. Mas essa dinheirama toda está passando por onde? Não é? Como é que esse dinheiro circula, o sujo e o limpo? E agora começa a aparecer o sistema bancário. Você diria que aparecerá mais? Que teremos mais evidências de como o sistema bancário brasileiro, os grandes bancos do país, quase monopolistas, tem participação em toda essa operação? Olha, é difícil discutir reportagem que ainda não publicamos, porque como jornalista você sabe, é muito fácil errar. Eu aprendi essa
lição muitas vezes durante a época do Snowden, quando eu li um artigo, eu estava muito animado sobre isso e fiz uma entrevista o dia depois e eu discuti esse documento, mas errei um pouco porque o processo editorial é muito importante para checar, para editar, para confirmar que tudo está certo, e se eu errar, tudo vai ser usado contra mim. Mas o que eu posso falar sobre isso é que já publicamos, por exemplo, documentos mostrando que, na realidade, o setor bancário, os bancos grandes aqui, foram protegidos para o processo do Lava Jato. Quase não tinha nenhum processo contra bancários. E Banqueiros. O Glenn está aqui no Brasil há muito tempo, mas ainda há algumas palavras que é natural. Sim, obrigado. É quase uma hora de português. Nós estamos aqui no Sindicato dos Bancários, e ele está falando de banqueiros. Exatamente. Então, na realidade, estamos publicando conversas mostrando como eu estou protegendo elas. E acho que vamos ter mais reportagens sobre isso, mas não posso discutir isso, acho que está pronto. O que você então fala de um setor que é privilegiado, é defendido, não é atacado pela Lava Jato. Há outros setores também, outros políticos, outros grupos que foram, de alguma maneira, preservados nas investigações. Você poderia falar um pouco sobre isso? O que isso significa para as instituições brasileiras? Quer dizer, a partir da Vaza Jato, as instituições brasileiras estão, de alguma forma, desmascaradas? A gente não está vivendo uma democracia plena a partir da investigação que você está conduzindo? Eu lembro muito bem, no caso do Snowden, publicamos artigos que, na minha opinião, era muito importante, mas não recebeu a atenção que eu achei que mereceu. E, às vezes, isso por causa de eventos aleatórios, pessoas estão prestando atenção para outras coisas, mas às vezes tem motivos mais sinistros, talvez, a gente pode falar. Neste caso, eu acho que o artigo, a reportagem que nós fizemos até agora, que não recebeu a atenção que merece, é a reportagem quando conseguimos mostrar que o Sérgio Moro mandou que o ex-presidente Henrique Cardoso seja protegido. Por quê? Porque ele é um aliado importante do Sérgio Moro e o trabalho do Lava Jato, e não queria merendar ele. Isso, para mim, é um crime. Escolhendo quem vai processar, quem não é seu aliado político, e quem vai ser protegido porque ele é seu aliado político. Então, já provamos isso, já mostramos que, por exemplo, eles tinham uma fixação, uma obsessão condenando a processão do Lula, mas, no mesmo tempo, querendo proteger o ex-presidente Cardoso, apesar do fato que o próprio integrante da Lava Jato está falando que as acusações contra o Instituto do Cardoso eram quase iguais do que as acusações contra o Instituto do Lula, mas eles processaram Lula, mas protegeram o Cardoso. Então, já provamos isso e acho que tem muito mais para reportar sobre isso também. E não deve ser à toa que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem minimizado todas as denúncias do Intercept e da Veja, da Folha, enfim, dos parceiros do Intercept. A gente vai fazer um breve intervalo e volta em seguida com a Vanessa. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept. E quem pergunta agora é a Vanessa. Glenn, as investigações conduzidas pela repórter da Folha, a Patrícia Campos Melo, revelaram disparos ilegais de WhatsApp na campanha presidencial e que também, supostamente, teriam sido bancadas por empresas, o que é ilegal no Brasil. As revelações da Lava Jato, da Vaza Jato, no caso, mostraram uma predileção e um favorecimento por parte dos procuradores e dos integrantes da Força Tarefa pela figura do Jair Bolsonaro.
E a gente teve todo o escândalo mundial da Cambridge Analytica revelando que dados foram utilizados em todo o mundo para favorecer determinados candidatos e prejudicar, fraudar eleições mundialmente. Você considera que, diante desses apontamentos, a eleição do Jair Bolsonaro poderia ser questionada? Com certeza precisa ser questionado, porque quando você tira o candidato que está liderando todas as pesquisas, por uma margem muito grande, obviamente a questão precisa ser analisado se o motivo é político ou o motivo é válido. E é muito interessante porque eu estava lendo um artigo, acho que no Estadão, um outro jornal mais ou menos associado com a direita, condenado a Rússia, falando que, olha, na Rússia, se você é um adversário do Putin, vai ser proibido de concorrer nas eleições. Isso mostra que a Rússia não é uma democracia real, mas é um país autoritário. Mas aqui, o candidato liderando as pesquisas foi condenado e, por causa disso, foi barrado de concorrer. Obviamente, o próprio Lula fala, olha, se eu seja um criminoso e eles podem provar isso no processo justo, eu mereço ser punido, eu mereço ser barrado, mas que estamos mostrando, na minha opinião, sem dúvida, além de debate razonável, e que o processo que condenou Lula não era um processo justo, viola todas as regras fundamentais para ter um sistema legal que é justo. Então, só essa parte, além de tudo que você disse sobre como a campanha do Bolsonaro foi financiada de forma ilegal e fake news espalhado no WhatsApp, além de tudo isso, simplesmente o fato que o adversário principal do Bolsonaro foi condenado para um processo que não era justo por pessoas que obviamente tinham a preferência explícita para derrotar o partido do Lula, já botou em dúvida a legitimidade da vitória do Bolsonaro. Pois então, Len, você fez referência, eu sei bem o que é isso, ao fato de que houve diversas reportagens que você fez, neste caso e em casos anteriores, em que você esperava uma enorme repercussão e, por circunstâncias, não houve essa repercussão, né? Eu, às vezes, fico me perguntando, embora seja contra teorias da conspiração, se não puseram fogo na Amazônia para ver se mudam o foco da discussão aqui no Brasil. Mas, enfim, não faz 2 semanas, 18 juristas de absoluta relevância no mundo, uma das quais apontada pelo senhor Deltan Dallagnol como a maior autoridade em corrupção no mundo, e outro, por coincidência, marido dela, professor em cuja sabedoria o ministro do STF, Barroso, bebe a sabedoria, dizendo que a prisão do Lula era um escândalo do ponto de vista da justiça. E a repercussão foi deste tamaninho. Te surpreende a pouca capacidade de indignação que ainda existe no Brasil? Eu acho que naquela casa foi muito interessante porque eu entrevistei o professor Bruce Ackerman, do Yale, depois ele assinou essa carta. Também estou entrevistando agora outros especialistas no direito e o mundo jurídico que também assinaram essa carta, e vamos publicar isso muito logo para enfatizar a importância dessa carta. Mas eu acho que no caso do Lula é quase que a sociedade brasileira simplesmente aceitou que o Lula está na prisão e não quer debater essa questão mais. Eu lembro o caso que o evento que até agora é muito perigoso, na minha opinião, era quando o STF no ano passado estava decidindo o pedido do habeas corpus do Lula e tinha generais no exército que foi no Twitter
quase mandando uma mensagem para os ministros do STF, quase ameaçando eles. Olha, se você solta o Lula, vamos reagir. E eu acho que o fato que essa carta focou no caso do Lula e no último parágrafo da carta exigiu que Lula ser solto e a condenação dele ser anulado, é isso que as pessoas são. É um assunto muito sensível, porque a sociedade brasileira, sobretudo a elite e o establishment, quase estão aceitando que que Lula ficando preso é necessário para ter estabilidade aqui no Brasil, e acho que todo mundo tem medo sobre as recuperações e consequências se Lula seja solto. Acho que por causa disso todo mundo pensaram, vamos ignorar essa carta. Queria que você falasse um pouco sobre o papel da mídia nesse processo todo, uma mídia que parte dela está associada agora ao trabalho do Intercept. Como é que você avalia que a mídia tem acompanhado desde 2016 ou antes, esse processo todo e agora com as denúncias do Intercept? Olha, é uma crítica muito dura, muito feroz da grande mídia aqui no Brasil. Na realidade, obviamente, em 2013 eu trabalhava com o Globo, com a revista Época, com o Fantástico também, porque naquela reportagem não era muito polêmica politicamente aqui no Brasil, então consegui trabalhar com Globo porque queria maximizar o impacto. Eu achei que era minha obrigação para a minha fonte. Mas em 2016, para ser honesto, eu estava chocado. Talvez, não sei, é porque não estava prestando atenção, talvez porque o comportamento da mídia era mais severo do que nunca, como o comportamento da grande mídia, como a questão do impeachment da Dilma. Não tinha quase nenhuma dissidência, nenhuma debate sobre essa questão tão importante para qualquer democracia. Se vamos fazer impeachment contra o presidente eleito. E foi exatamente isso quando eu decidi que vou criar Lince Brasil para fazer o tipo de jornalismo que eu achava está faltando aqui. Então, obviamente, a grande mídia estava um aliado do Sergio Moro e Lava Jato nos últimos 5 anos, não só por causa da ideologia, mas também porque o modelo do lucro do mídia brasileira aqui era receber vazamentos da Força Tarefa da Lava Jato sem gastando nenhum recorte, sem fazendo uma investigação. Então, o Jornal Nacional recebe, e vamos reportar muito sobre isso logo, recebe vazamentos da Força Tarefa da Lava Jato. Essa política foi acusado na delação por essa outra pessoa. E o Bonner anuncia, assista no Jornal Nacional, temos uma notícia muito importante sobre corrupção. E a audiência é enorme, então o Globo está lucrando muito sem fazendo jornalismo. Então, o papel do jornalismo, do mídia brasileiro aqui, era quase parceiros com Lava Jato e Sergio Moro. Não jornalistas, com exceções, o Folha de São Paulo estava questionando um pouco também os jornalistas independentes, mas quase nada. Então, nossa estratégia desde o começo é como nós vamos superar esse fato. Nós não queríamos ficar isolado, nem sendo atacado pela grande mídia, porque estamos denunciando seu herói, Sergio Moro, e denunciando o projeto que está muito importante para o lucro da mídia brasileira. Então, nossa estratégia era para convidar os grandes mídias para participar no nosso jornalismo, convidando eles para ter acesso para esse arquivo, para reportar isso junto com nós. E por causa disso, eu acho que o grande mídia, exceto o Globo, estava fazendo o papel do jornalismo com nossas revelações, reportando no conteúdo, mostrando a importância e fazendo um bom trabalho, mas acho que sem nossa estratégia para envolver elas junto com nós, não seria assim. Só para uma coisinha rápida. Você lembrou dessa parceria com o Globo no início de 2013, por aí? Eu lembrei agora, quando você estava falando, daquelas últimas cenas do Citizen Four,
em que os arquivos são destruídos à marretada, né? Que fim levou aquilo? Né? Por que isso foi destruído? Em que medida a gente pode ter agora a certeza de que tudo vai ser revelado? Ou tem alguma coisa que não será revelada? Não, nós não somos Wikileaks, por exemplo. Eu acho que tem muito material dentro do arquivo que nós temos agora que não deve ser publicado, porque não tem relacionamento com o interesse público. É sobre a vida pessoais das pessoas que estão usando o Telegram, ou vida privada, ou só fofoca. Queremos só reportar notícias no interesse público. Também tem outras partes do arquivo que acho que não deve ser publicado porque não é justo para as pessoas que estão sendo acusadas. Por exemplo, você tem 3, 4 procuradores acusando alguém de ser corrupto sem evidência, e eu publicasse isso, eu posso destruir a reputação da pessoa sem evidência nenhuma, sem uma oportunidade de defender. É isso que está acontecendo nos últimos 5 anos, pessoas sendo condenadas não nos tribunais, mas na mídia, sendo acusado, recebendo propina, caixa 2, sem evidência, sem oportunidade. Então, eu não vou participar nessa parte, porque acho que isso não é um bom jornalismo para fazer. E também não vou invadir a privacidade das pessoas, exatamente o que nós fizemos no caso do Snowden, quando não publicamos documentos que não eram no interesse público. O que não significa que não se deva publicar, como o Intercept publicou nesta semana, o regozijo de alguns procuradores com o falecimento da dona Marisa, a mulher do ex-presidente Lula. Porque aí é de interesse público a gente saber quem são essas pessoas, qual é a qualidade humana dessas pessoas. Ainda nesse tema da mídia, né, a gente teve um debate importante, mas também minorizado no país, a respeito da regulação dos meios de comunicação, né? Então, tivemos um pequeno avanço no governo Lula com a chamada da Conferência Nacional de Comunicação, a Confecom. Depois, ele já disse várias vezes que foi o maior erro do governo dele não ter avançado nisso. Disse que teria deixado para a presidenta Dilma, que não teve condições de avançar. E eu te pergunto, enquanto um jornalista que tem um conhecimento amplo de outros países, de como funciona o jornalismo em outros países, locais onde essa regulamentação ocorreu e que são mais rígidos com a imprensa, como França e Reino Unido, existe uma mídia mais democrática em que o interesse público é colocado acima dessa, como a gente está discutindo aqui? Acho que essa questão é muito importante, mas também muito complexa, porque tem 2 lados, obviamente. E é verdade, é muito irônico, primeiramente, que se você falar com os petistas mais fiéis para o partido e para Lula, que não quer criticar Lula para nada, a única crítica que eles vão aceitar é a crítica que você disse, que ele não fez medidas suficientes para democratizar o mídia aqui, para quebrar essa controle que a grande mídia tem. E, na realidade, ele não fez. Por quê? Porque ele quase criou um país, um relacionamento bom com o Globo, com quem ele começou a ser inimigos, mas depois de pouco tempo o Globo e Lula conseguiram aceitar o outro. Então, acho que por causa disso ele não atacou. Mas agora, Bolsonaro está fazendo exatamente o que petistas sempre queriam o Lula e Dilma de fazer. A ameaça foi da São Paulo, que nós vamos cortar os recursos públicos. E acho que isso mostra porque, para mim, essa questão é tão complexa. Porque essa ideia que o governo vai regular ou controlar a mídia, por um lado, pode ser bom, financiar a mídia pública para aumentar a diversidade das opiniões e pluralidade da discussão, mas, por outro lado, tem um perigo muito grande. Eu sempre tenho essa briga com meus amigos aqui no Brasil, na esquerda, que quer, por exemplo, que Facebook ou o governo controlar a internet para censurar fake news. Porque, por um lado, obviamente, ninguém gosta de fake news. Mas
Se esse poder fica nas mãos das autoridades que você confia, tudo bem. Eles vão usar isso para fins benevolentes. Mas agora o poder aqui no Brasil não é um momento benevolente, é o governo do Bolsonaro. Alguém quer dar ao Bolsonaro o poder para decidir quem é fake news, quem não é fake news? Acho que é um perigo. O que nós estamos tratando, e a Vanessa está tratando, se não for isso, você me corrija, Vanessa, está longe de ser o controle de governos, mas sim da sociedade. Controle social da mídia, porque, claro, estamos de acordo, o papel da imprensa é fiscalizar o governo e papel de governo algum é fiscalizar a imprensa. Mas um controle social da imprensa, como se dá na Grã-Bretanha, como se dá em Portugal, me parece que é uma coisa absolutamente adequada a uma vida democrática. Sim, mas eu acho que, na realidade, a pluralidade da opinião está já aumentando aqui no Brasil. Sim. 10 anos atrás, Sim. se você queria ser ouvido, precisa ir para a Folha, o Globo, o Estadão, o Veja. Sim. E agora tem mídia independente. E eu acho que o fato, por exemplo, que dentro do Brasil, que não existia até 2016, está fazendo essa reportagem. E também estamos vendo muitas pessoas usando o YouTube ou como vocês estão fazendo, jornalismo independente para ter uma audiência, para construir audiência. E para mim, isso é a solução que está dando optimismo. Chega a ser uma ironia, né? A gente usar o adjetivo jornalismo independente. Não existe jornalismo se não for independente. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas antes, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter esse canal e a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo. Aqui a gente não faz crowdfunding, a gente faz vaquinha virtual. Colabore, acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura, porque nós voltaremos em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, hoje recebendo o corajoso, o premiado, o competente jornalista Glenn Greenwald. Eu me recuso a chamá-lo de norte-americano, porque, como eu disse no início do programa, ele está mais do que brasileiro, a ponto de ser corintiano. Mentira, né? Sou carioca. É mentira minha, né? Você é Flamengo. Mais ou menos. Mais ou menos? Eu tenho filhos agora que isso de Maceió, então preciso tomar cuidado que eu falo sobre eles isso. São do CSA ou do CRB? Por aí. Exatamente. Tá. Bom, pelo menos então ele não é tão Flamengo como me disseram que ele fosse. Faça favor. Eu queria lembrar aqui da prisão do Julian Assange, que está preso ainda, e o Snowden está na Rússia. Eu queria lembrar que esses dois personagens, aliás, o Chomsky comparou Assange ao Lula, os dois presos políticos talvez mais importantes que no globo. O que isso significa, o que isso diz sobre a democracia e as instituições globais? Quer dizer, a opinião pública ou a mídia global também coloca a questão do Assange, a questão da divulgação dessas informações, tenta esconder isso. Como é que você vê a mídia global encarando essas divulgações e essas prisões? Em que medida isso te atemoriza? Porque são dois personagens dos quais você esteve tão próximo. O caso do Wikileaks acho que é muito, muito importante, porque o que aconteceu é que o governo do Obama queria muito prender Julian Assange, processar Julian Assange, por causa dos documentos que ele estava divulgando em 2010 e 2011 sobre a guerra da Iraque e Afeganistão e outros documentos bem segredos. O problema para o governo Obama é que eles não conseguiram resolver essa questão. Como pode
prender e processar Julian Assange para publicando esses documentos sem prendendo e processando The New York Times e The Guardian e El País que publicaram os mesmos documentos. Então, o que eles tentaram de fazer é provar que Julian Assange não simplesmente recebeu documentos na forma passiva, mas participou com sua fonte, Chelsea Manning, para obter esses documentos, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência que ele fez isso, então desistia com esse processo. E também Julian Assange tinha outros problemas legais, então eles pensaram, tudo bem, vamos deixar ele com esses outros problemas. Agora, o governo Trump decidiu que não, eles têm evidência muito pequena, que o Julian Assange não simplesmente recebeu documentos na forma passiva, mas encorajou o Chelsea Manning para pegar mais documentos. E isso é uma teoria muito, muito perigosa, porque todos os jornalistas estão fazendo isso todos os dias. So, se você é um jornalista e sua fonte te dá documentos e você olha, você fala sempre, seria muito bom se também eu posso reportar essa outra parte da história. Agora o governo dos Estados Unidos está criminalizando jornalismo investigativo na forma que, na realidade, quando, por exemplo, começamos trabalhando com nossa fonte, neste caso, nossos advogados disseram, olha, a coisa mais importante é que não pode encorajar nem falar nenhuma palavra que pode ser interpretado como você está participando neste processo. Você pode só receber. E, na realidade, tinha muitas vezes quando eu queria pedir outra informação e eu não pedi, porque eu sabia que o governo Bolsonaro vai copiar esse processo. Eu quero deixar claro publicamente que você é muito mais cuidadoso do que eu, porque eu peço. Não, mas eu queria, mas isso limitou o jornalismo que, na realidade, eu deveria de fazer. E o problema é que nos Estados Unidos, 5, 6, 8 anos atrás, a direita norte-americana odiava Julian Assange porque ele estava vazando documentos sobre o governo Bush. Em 2016, agora, os liberais, o Partido Democrata, também odiava Julian Assange porque ele vazou documentos sobre Hillary Clinton. Então, eles estão esperando isso, que Julian Assange é uma figura muito deletéria. Exatamente, para processar injustamente e criando um precedente que vai destruir a liberdade da imprensa, não só nos Estados Unidos, mas obviamente muitos governos, inclusive aqui no Brasil, estão olhando para esse exemplo, pensando, vamos fazer a mesma coisa. Obviamente, o governo dos Estados Unidos criou leis muito repressivas que fala, por exemplo, se você trabalha dentro do governo dos Estados Unidos e você descobre crimes sendo cometidos pelas pessoas mais poderosas, e você vaza documentos que o governo disse que são segredos, você não pode vazar. E você vai para o tribunal e você está sendo processado criminalmente. Obviamente, o exemplo mais famoso é Daniel Ellsberg, que vazou os papéis do Pentágono, que mostrou que o governo dos Estados Unidos estava mentindo durante muitos anos sobre a guerra da Vietnã. E o Daniel Ellsberg queria entrar ao tribunal e admitir, sim, eu vazei esses documentos, mas eu estava justificado porque eu descobri que o governo dos Estados Unidos estava mentindo, estava sendo corrupto. Mas a lei que eles criou disse que isso é proibido para usar seu motivo. Se você vaza documentos segredos, você é culpado sem o direito para justificar. Então, isso é o caso do Edward Snowden. Ele não tem a capacidade para justificar. Sim, mas voltando a você, você, pelo que está dizendo, de certa maneira, se sente mais livre para trabalhar aqui no Brasil do que se você estivesse lá fazendo o tipo de trabalho que você faz. Naquela época foi muito irônico porque em 2013, em 2014, eu estava fazendo a mesma coisa que estou fazendo agora. Então, eu recebi documentos obtidos na forma ilegais, vamos presumir que isso é a nossa casa agora. E
Ninguém no Brasil, nenhum jornalista, nenhum político, eu fui 2 vezes para o Senado, disse que você está fazendo é criminoso ou antiético porque a reportagem que estamos fazendo foi para o benefício do Brasil. É só agora que pessoas estão falando no Senado, quando eu fui para o Senado, também para a Câmara, tem membros do Congresso falando, vamos chamar a Polícia Federal, essa cara deve ser preso antes ele sai. Mas em 2013 ninguém disse isso. Você já recebeu alguma crítica de algum jornalista que você respeitasse? Às vezes tem jornalistas, por exemplo, questionando... Não, eu não posso passar por exemplo assim, eu não quero... Eu tenho certeza que, pelos que eu li, tenho certeza que não. Não, mas olha, às vezes eu olho para um artigo que publicamos e penso, talvez seria melhor para fazer isso de uma forma diferente. Mas, na realidade, é interessante porque é um pouco... Nos Estados Unidos, durante a reportagem dos Estados Unidos, a maioria da mídia estava meio apoiando, mas não todos. Tem alguns falando que deveria ser preso. Aqui no Brasil, quase a grande mídia está nos apoiando, com a exceção do Globo, mas mesmo o Globo não está falando que ele deveria ser preso. Sim, então... mas há jornalistas, os jornalistas que viraram políticos, você, por exemplo, recebeu elogios para pôr no seu currículo da deputada Joyce Hasselman. Sim. Não é isso? E outros mais ou menos do mesmo estilo dela. Olha, quando eu penso sobre quem tem credibilidade para opinar sobre jornalismo, uma pessoa que foi expulsa da profissão por causa de plágio continua, não é em cima da lista que as pessoas que estão ouvindo. Então, o fato que ela e pessoas como ela estão me criticando não está me impedindo de dormir. Só lembremos que ela fez a biografia de Sérgio Moro. Glenn. Sem falar com Sérgio Moro, sem falar com ninguém. Não precisava. Glenn, eu tenho muitos amigos que são estrangeiros morando no Brasil e eles estão com medo agora, a partir da publicação da portaria 666 pelo Sérgio Moro. Tem medo de um aumento da xenofobia e de uma perseguição por algum ativismo, algo que eles possam vir a fazer. Você chegou a declarar que isso era um terrorismo por parte do governo brasileiro e que era feito para te afetar, né? E ali, nessa portaria, a gente tem termos como a deportação sumária por ser perigoso, ser uma pessoa perigosa, o que é muito genérico e muito vago e permite muita interpretação. Você acha que essa ação nos leva para um caminho bem perigoso enquanto uma nação supostamente democrática? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, naquele dia, quando o Sérgio Moro acordou e decidiu, por motivos que até agora não são muito claros, que ele vai decretar o poder que ele tem para expulsar estrangeiros sem processo, na forma sumário que ele pode simplesmente decidir. No começo, a pessoa estava pensando que talvez é sobre mim. Ele negou. Ele disse porque sou casado com brasileiros, que tenho filhos brasileiros, essa portaria não pode ser usada contra mim, que tecnicamente é verdade. Mas, às vezes, pode criar um clima quando você está mostrando o seu poder, quando você está intimidando pessoas. Olha o poder que nós temos. Então, se você seja um estrangeiro, você deveria tomar muito cuidado, porque nós podemos te expulsar qualquer minuto. Então, às vezes, sem usar essa portaria, pode ter muito efeitos. Exatamente isso. Estrangeiros que estão aqui sendo casados com brasileiros, sem ter filhos brasileiros, obviamente agora tem medo, pensando, se eu manifestar contra o governo Bolsonaro, eu posso ser expulso. Eu acho que o motivo é exatamente isso, criar esse clima da intimidação. Trump e Bolsonaro, os dois têm diferenças e semelhanças. Quem, do ponto de vista da liberdade de imprensa, é mais preocupante, na sua visão?
Eu nunca gostei dessa comparação, por exemplo, entre Trump e Bolsonaro, que na realidade a mídia norte-americana, a mídia na Europa estão fazendo, sabe, porque é muito simples entender. Eu acho que Bolsonaro é uma figura muito mais perigosa do que Trump, porque Trump é simplesmente uma oportunista, ele não tem uma ideologia. Ele, por exemplo, estava apoiando Bill Clinton, Hillary Clinton, a vida toda. Ele está doando dinheiro para os democratas, ele está apoiando LGBTs e, de repente, ele viu uma oportunidade e ele fez isso como um oportunista. Para mim, isso é menos perigoso do que uma cara como Jair Bolsonaro, que tem uma ideologia muito fixa, muito forte sobre poucos assuntos, mas muito fixa, durante 30 anos. Mas eu acho que... Como é que você define essa ideologia? Eu acho que tem muitas pessoas lá fora do Brasil que ainda não estão entendendo isso. Eles estão entendendo o Bolsonaro como um parte da nova direita. Por exemplo, Donald Trump, Marine Le Pen, Nigel Farage no Reino Unido. Ele não é assim. Por exemplo, ele fala o tempo todo sobre comunismo, comunistas e contra LGBTs. A direita extremista na Europa, também Donald Trump, nunca fala comunismo, nunca fala contra LGBTs. Ao contrário, eles estão tentando explorar, por exemplo, LGBTs, porque a preocupação deles é estigmatizar e atacar muçulmanos e imigrantes. O Bolsonaro tem essa mentalidade da Guerra Fria. Ele está lutando contra comunistas como estamos nas 60. E isso é muito preocupante, na minha opinião, porque foi crimes contra a humanidade horríveis que foram feitos no nome desta causa. E também outra diferença é que os Estados Unidos é uma democracia muito mais velha, obviamente, do que o Brasil. E por causa disso, as instituições que protegem as instituições da democracia são muito mais fortes do que as instituições aqui. Posso só... já que você entrou nesse tema da questão LGBT, você tem sofrido muitos ataques pela sua vida, né? Ameaça a sua vida, dos seus filhos, do seu companheiro. E muitas das coisas que a gente vê num nível muito desumano e muito virulento, assim. Você acha que parte dessa agressão e dessa forma de agir tem a ver com o fato de você ser homossexual e ter um companheiro? Totalmente. Foi muito interessante que desde o começo da nossa reportagem, uma tática delas é para personalizar a reportagem de mim. Isso não é justo para meus colegas na Aliança Brasil que estão trabalhando com muita coragem, mas mesmo quando, por exemplo, eu não tenho envolvimento nenhum na reportagem, quando a Folha de São Paulo, o maior jornal no país, publica um artigo usando seus repórteres, os blogs e os youtubers do Bolsonaro falam: hoje Glenn Greenwald vazou mais um documento contra Sergio Moro, sempre tentando personalizar a reportagem contra mim, porque eu sou um vilão muito bom para esse movimento, em parte porque eles podem me chamar de estrangeiro, que tecnicamente é verdade, apesar do fato que morou aqui 15 anos, e isso é meu lar na minha mente, e não é um país estrangeiro, mas também porque eu sou gay e sou casado com um deputado que está um membro do Partido Socialista. Então, esse fato que nós, desde o começo, o meu marido e eu, nós queríamos usar nossa plataforma pública para mostrar, por exemplo, a juventude LGBTs, que esse ódio que está sendo estimulado contra elas e as mentiras, você vai ter uma vida sem felicidade, sem alegria, sem família, solidão, é uma mentira. Então, estamos usando essa plataforma. Olha, nós somos uma família, nós somos um casal casado 15 anos, temos 2 filhos lindos, temos uma família completa, mas, por outro lado, com certeza, eles estão usando isso para estimular ódio contra mim, porque grande parte do movimento do Bolsonaro é estimulando e sendo impulsionado para ódio contra LGBTs. Então, o fato que o jornalista, no centro dessa reportagem, eu sou gay, abertamente gay, orgulhosamente gay, com certeza é uma ferramenta que ele está usando para estimular ódio contra mim.
Melhor maneira de encerrar esse programa, embora a gente ficasse aqui horas conversando, é impossível. Eu só queria fazer uma mediação em relação a tudo isso que o Glenn disse agora no fim. Na verdade verdadeira, todo o ódio devotado a ele e à equipe que ele comanda brilhantemente tem a ver simplesmente com um fato. Ele está deixando o rei nu. O rei e toda a família real. E há certas pessoas que não podem conviver com a verdade. O The Intercept iluminou o fato e relata fielmente o que acontece e o que aconteceu na Operação Lava Jato. Isso é imperdoável para os bolsomínios, que aí se revestem de todas as suas características homofóbicas e como você está cansado de saber. Eu quero agradecer muitíssimo a presença das duas brilhantes jornalistas que me acompanharam. Agradecer demais a tua presença, Glenn. Estamos aí, tá? Você tem em nós, saiba, não apenas fãs, como pessoas dispostas a combater esse bom combate que você é capaz de empreender. Quero agradecer também aos nossos telespectadores e lembrar que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 horas da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta Terra. Para nos apoiar, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,